E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E dando sequência aos vídeos a respeito de circuitos elétricos, nós vamos falar agora a respeito da análise do circuito paralelo, circuito de corrente contínua paralelo. Bom, nós temos aqui como exemplo um circuito onde nós temos uma fonte de tensão de 120 volts alimentando 4 resistores que estão em paralelo, resistores de 10, 20, 30 e 60 ohms. Bom, para a gente começar a fazer análise, é importante a gente entender primeiro que a corrente elétrica nesse circuito aqui, diferente do circuito série, a corrente ela não é a mesma em todos os resistores. Agora a corrente elétrica ela vai se distribuir de maneira proporcional sobre cada resistor. Mas antes de continuar assistindo o nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, comente o nosso vídeo, dê o seu joinha, ative as notificações e também compartilhe para que outras pessoas possam conhecer o conteúdo do nosso canal. Muito bem, então como é que a corrente ela se divide? Olha só. A corrente elétrica, então, sai aqui do positivo da fonte. Quando ela chega aqui nesse nó, então o nó é uma junção de 3 ou mais condutores no mesmo ponto. Então a corrente ela chega nesse nó aqui, ela se divide. Uma parte vem aqui para baixo e a outra parte segue. Essa parte que segue vai encontrar um outro nó aqui. Nesse nó há uma outra derivação, desce uma parte da corrente, outra parte continua. Quando chega nesse último nó, acontece a mesma coisa. A corrente desce para cá e uma outra parte vem para cá. Então, para poder facilitar, nós vamos dar nomes aqui para cada pedacinho, para cada uma dessas correntes. Então, olha só, essa corrente principal que sai aqui do positivo da fonte, nós vamos chamar ela de corrente total. É a corrente total do circuito. Bom, a corrente total, quando ela chega nesse nó, desce uma corrente, nós vamos chamar de corrente 1, segue aqui a corrente 2. A corrente 2, quando chega nesse nó, se divide em corrente 3 e corrente 4. E a corrente 4, quando chega nesse último nó, se divide em corrente 5 e corrente 6. Então, olha só, a corrente elétrica no circuito paralelo se divide de maneira proporcional em cada resistor. E a tensão? A tensão, ela é a mesma sobre todos os resistores. Então, se eu tenho 120 volts na fonte, eu vou ter 120 volts sobre o resistor de 10, 120 sobre o resistor de 20, 120 volts vai cair sobre o resistor de 30 e também sobre o resistor de 60. Ou seja, o circuito paralelo ele é o inverso do circuito série. Então, como é que nós vamos começar a calcular isso aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou colocar aqui de uma maneira prática, é que nós vamos calcular primeiro as correntes de ramo. O que são as correntes de ramo? São as correntes que passam nos resistores. Quais são essas? As correntes de ramo são a corrente 1, corrente 3, corrente 5 e corrente 6. Então eu vou colocar aqui, olha, correntes de ramo. As correntes de ramo são as correntes 1, corrente 3, corrente 5 e corrente 6. São as correntes que passam nos resistores. Vamos calcular cada uma das correntes de ramo. Como é que nós calculamos? Pela primeira lei de Ohm, nós temos lá aqui corrente I é V sobre R. Bom, a primeira corrente, que é a corrente 1, primeira corrente de ramo, vai ser, qual que é a tensão?
a tensão é de 120 volts. Então 120 dividido pela resistência, que é de 10 ohms. Dividindo isso aqui, nós teremos uma corrente 1 de 12 amperes. A corrente 3 vai ser os 120 volts dividido por 120. Então, 120 volts dividido por 20, desculpa. Então, 120 dividido por 20, nós teremos aqui, então, uma corrente de 6 amperes. A corrente 5 vai ser 120 volts sobre 30, resultando aqui numa corrente de 4 amperes. E por último, a corrente 6, que é a corrente, vai ser os 120 volts sobre 60. 120 sobre 60 vai me dar aqui, então, uma corrente de 2 amperes. Ótimo! Então, nós calculamos aqui as correntes de ramo. Bom, como é que a gente faz agora para encontrar a corrente total? Depois de calcularmos as correntes de ramo, o próximo passo é encontrarmos a corrente total. Como é que a gente faz isso? Bom, se a corrente total ela sai e se divide em 4 ramos, significa que se eu somar as correntes dos 4 ramos, vai resultar na corrente total. Então, basta fazer a somatória das correntes de ramo. Então, olha só, a corrente total, ela é a somatória, esse aqui é um símbolo que representa somatória, né? E total é a somatória de todas as correntes de ramo do circuito. Tá certo? Então, se eu colocar aqui, I total vai ser o quê? Corrente de ramo, 12, 6, 4 e 2. Então, 12 mais 6 amperes, mais 4 amperes, mais 2 amperes. Corrente total vai ser 18, mais 2, 20, mais 4, 24 amperes. É o valor da corrente total. Então, a gente pode dizer o seguinte, que está saindo aqui da fonte uma corrente de 24 amperes. A corrente 1 é 12. A corrente 3 é 6. A corrente 5 é 4 amperes. E a corrente 6 é 2 amperes. Então nós encontramos todas as correntes de ramo do circuito, além da corrente total. Agora, faltam 2 correntes que não passam em resistores. São as correntes 2 e 4. Vou colocar um asterisco aqui, ó, só para poder dizer o nome delas. Essas correntes que estão aqui, olha, com o asterisco, nós vamos chamá-las de correntes de derivação. Correntes de derivação. Como é que a gente calcula? Simples. Bastante simples. Então, olha só. Aqui nós temos um nó, tá certo? Então, nesse nó está entrando uma corrente de quanto? Que é o I total, que é de 24 amperes. Nesse nó aqui, está descendo 12. Bom, se estava entrando 24 e está descendo 12, quanto é que sobra para lá? A gente calcula por dedução. Então, tinha 24, está descendo 12 amperes, sobra quanto para cá? 12. 12 amperes. Então, o I2 é I total menos I1. 12 amperes. Bom, 12 amperes está vindo aqui em direção a esse segundo nó. Se está entrando 12 amperes e eu sei que desce 6 amperes, aqui, está entrando 12, está descendo 6, sobra quanto para cá? 6. No final, tem que bater. Sobrou quanto? Nós já calculamos 4 amperes para cá e 2 amperes. Se eu somar 2 com 4, dá o quê? O 6 que está chegando aqui. Tá certo? Então, as correntes de derivação são as correntes que não passam nos resistores, mas que nós calculamos por último.
Tá? Então, essa aqui é a maneira mais simples de nós encontrarmos num circuito paralelo os valores das correntes de ramo, a corrente total e as correntes de derivação. Então, só para poder enfatizar aqui para vocês, é que no circuito paralelo, a tensão ela é a mesma sobre todos os resistores e a corrente elétrica se divide de maneira proporcional para cada resistor. Ou seja, o circuito paralelo ele é o inverso do circuito sério. Beleza, pessoal? Nós nos vemos então nos nossos próximos vídeos.